Oiê para todos! Tudo bem com vocês? Preparei mais uma videoaula especial para vocês, meus queridos alunos e vocês que estão me assistindo. Então, a aula de hoje será sobre gestão em recursos humanos, né? Gestão de pessoas. Eu sou o professor Leandro Santana e vamos iniciar a nossa nona videoaula. Nona videoaula de gestão de pessoas. Então vamos lá iniciar a nossa nona videoaula de RH. E na última aula, né? Vocês estão lembrados que nós falamos de cargos e funções, né? Cargo que a pessoa ocupa dentro da empresa. Por exemplo, um empilhador. E qual que é a função de um empilhador, né? Porque a função está relacionada ao cargo. A função do empilhador é empilhar caixas, organizar o estoque, né? Falamos também sobre tarefas, né? O que a pessoa pode fazer uma tarefa, pode ser uma tarefa física ou também uma tarefa mental. Falamos do salário e até a historinha do salário, né? Que os soldados eram pagos com sal, e falamos de inscrição de cargo, mais uma ferramenta, né, de estratégica de recursos humanos para aumentar a produtividade, né? Falamos que é uma das principais, né, é a importância principal da descrição de cargo, de aumentar a produtividade, assim como facilitar na hora de fazer avaliação de desempenhos. Estão lembrados disso? Muito importante, hein? Se você não lembra disso, toma nota agora, anotem isso que é muito importante, que vai ser muito útil para você que gosta muito dessa área e quer seguir carreira nessa área de gestão em recursos humanos. E na videoaula de hoje, olha só que assunto muito mega importante: recrutamento e seleção. Por que mega importante? Porque você pode passar por esse processo, né? Na realidade, né, vocês que estão agora iniciando esses cursos de qualificação, com certeza vai passar por esse processo, mas vocês também amanhã podem aplicar, né, esses processos de recursos humanos, que é um dos processos muito importante para a área, né, de gestão de pessoas. Então, nós vamos ver aí em recrutamento e seleção de pessoas essa diferença entre recrutamento, seleção e os conceitos aí de recrutamento e seleção, bem como porque o recrutamento e seleção eles caminham juntos, né? Então vamos entender aí. Para iniciar falando aí sobre recrutamento e seleção, é importante, fundamental entender essa diferença, porque muita gente confunde ou não sabe, né, esse conceito de o que é recrutar, o que é selecionar pessoas. Então, a diferença principal entre recrutamento e seleção é que o recrutamento ele tem como objetivo a atração, captar os candidatos, né, para uma vaga de emprego. Enquanto a seleção está relacionada à triagem e escolha dos candidatos mais adequados aí para a vaga em si. Então, os processos de recrutamento e seleção são alvo de muita atenção das equipes de RH, já que se trata de um dos fundamentos principais para que a empresa atinja bons resultados. Você vê que são ferramentas tudo para melhoria de processos, né? Geralmente, os termos são usados em conjunto e compreendidos como a prática para a escolha dos profissionais mais capacitados e condizentes com que a organização busca para compor o seu quadro aí de funcionários. Porém, recrutamento e seleção
São termos com significados diferentes e características próprias, mas que devem ser aplicados juntos para o alcance das metas. Então vamos lá, vamos entender o conceito de recrutamento. Então, o recrutamento ele tem como objetivo, como eu disse, atrair, captar candidatos para exercer uma determinada função, um determinado cargo. Então esse processo envolve a descrição e a publicação de vaga de acordo com os pré-requisitos estabelecidos pela empresa. Isso que é muito importante, né? Ter esses pré-requisitos bem estabelecidos. Então o recrutamento deve ser feito de maneira bem clara e objetiva para realmente chamar a atenção dos profissionais desejados pela empresa, que pode optar entre 3 modelos que a gente vai ver no decorrer aí dessa aula. Os 3 tipos aí de modelos de recrutamento. Na apostila tem 2, mas nós vamos ver 3. E a seleção? Então, durante a seleção, ocorre a escolha da pessoa que vai preencher a vaga. São realizadas entrevistas, dinâmicas, testes comportamentais. Nós até vimos, né? Teste de perfil comportamental. Tem empresa que, durante a seleção, aplica esse tipo de teste. E a aplicação de outras técnicas para identificar o perfil de trabalho do candidato, avaliando se ele atende às exigências da organização ou não, né? Então, há uma série de processos aí que pode ser aplicado durante a seleção de pessoas e fica a cargo do RH da empresa escolher o método de triagem que julgar mais adequado para cada a situação ou para cada empresa. Então vamos agora entender o porquê o recrutamento e seleção caminham juntos. Para a escolha de profissional assertiva e que realmente traga valor para a empresa, tanto o recrutamento quanto a seleção devem ser trabalhados em conjunto. Trata-se de 2 fases do processo de contratação dos próximos funcionários. As 2 etapas elas devem ser conduzidas cuidadosamente a fim de garantir a melhor escolha possível. É importante que estejam alinhadas uma coisa que a gente sempre fala, sempre vem falando, né? Que é a cultura organizacional e que contém com um engajamento verdadeiro do RH e da liderança da empresa. Então, o investimento em iniciativas tanto de recrutamento como de seleção de pessoas é o primeiro passo para que a empresa consiga se destacar diante da concorrência. As empresas elas não concorrem, ela precisa também ter os melhores funcionários, os melhores colaboradores e tem a possibilidade de obter aí os melhores resultados. Então, entender exatamente essas diferenças entre recrutamento e seleção e como esses trabalhos se completam pode ajudar na construção de um processo de contratação de funcionários para que a sua empresa, para a sua empresa seja mais coesa e robusta. Assim é possível avaliar separadamente técnicas e procedimentos e atuar pontualmente em cada aspecto, conseguindo aí resultados de melhor as diferenças, entre recrutamento e seleção, porém elas precisam caminhar juntas. Isso que é muito importante. Então vamos lá. Eu disse de 3 modelos, e tem 2 na apostila. Um é o recrutamento interno, o recrutamento externo, e o que não tem na apostila é cheirinho bom, misto. O recrutamento misto. Quem gosta de misto? Eu gosto de misto. Então eu vou falar também do recrutamento misto.
Então vamos lá. O interno. O norte do recrutamento interno, né? O norte, a direção do recrutamento interno é o aproveitamento do capital humano já existente na empresa. Lembra que eu sempre falo também, né, de capital humano? É, o capital humano, né? A pessoa, a valorização das pessoas serve como um grande fator de retenção e motivação. Então, quando o processo seletivo é aberto internamente, é necessário aí checar-se se a empresa, muito importante, hein? Se a empresa tem algum colaborador em potencial para a oportunidade, pois o que deveria ser uma oportunidade pode se tornar aí uma série de episódios de frustração com aquele que participa do processo. Então, vamos avaliar, né, o que pode ser positivo ou negativo nesse processo. A gente vai ver quais são as vantagens e desvantagens tanto desse recrutamento interno quanto do externo, tá? Então, vamos avaliar o que pode ser positivo ou negativo. Lembrando que isso sempre vai depender da situação e a estratégia que a empresa vive. Bom, falamos do interno, então vamos falar do externo, né? O processo seletivo, quando aberto externamente, fora, né, fora da empresa, ele abre para pessoas de fora, tá? Ela exige métodos diferentes de condução, onde as técnicas devem ser bem definidas e a área solicitante da vaga deve ter de forma bem clara o perfil que o RH deverá trabalhar. Sem um alinhamento e conhecimento dessas informações, o recrutamento também pode tornar-se ineficiente. Para a empresa, né, o recrutamento externo lhe dá mais opções de levantamento de perfil. Porque o mercado de trabalho tem muitas pessoas, né? E possibilidade aí de escolher a que mais atende às expectativas da vaga e optar por novas experiências aí na organização. Então vamos ver então agora o misto. O que é o misto, né? Misto é a mistura, né? Esse tipo de recrutamento é quando a empresa opta por realizar o processo seletivo com pessoas externas, pessoas de fora da empresa, e com funcionários, onde toda a divulgação e a condução do processo seletivo é realizado de forma igual a qualquer candidato. Não pode ter privilégios, tá? Então, nesse tipo de processo não há prioridade ou preferência por nenhum dos candidatos à vaga. A escolha do profissional a ocupar essa vaga vai ser através do profissional que se mostrar mais competente, né? Lembra de competências? Gestão por competência? Então, tem que se mostrar mais competente aí para atender às expectativas. Então, podemos comparar um processo seletivo como um funil amplo e aberto no começo, através aí das sucessivas avaliações, tá? E avaliações, e é necessário, né? E esse filtro vai afunilando, né? Por isso que eu falei do filtro, através de avaliações sucessivas e filtros que vai afunilando até que o candidato ideal fique no final. Então, quando esse candidato ideal não surge na seleção, é necessário iniciar todo o processo novamente, mesmo que seja interno quanto externo. Então, o que demanda mais tempo para o RH e o gestor que precisa daquela posição, mas, em contraponto, né, tem-se a oportunidade de buscar mais assertividade, mais a pessoa ideal, adequada para aquele cargo. Então, o recrutamento é de vital importância para as organizações, uma vez que para atingir as metas e resultados da empresa, precisamos de profissionais qualificados. E isso que vocês estão fazendo, buscando a qualificação para assumir responsabilidades. Entenderam, então?
o interno, o externo e o misto? Muito bem. Então, no recrutamento interno, né? Quais são as vantagens, né? Quais são os pontos positivos? A pessoa que está dentro da empresa, ela está mais integrada à empresa, né? Ela conhece departamento, ela conhece pessoas, ela conhece processos dentro da empresa, por isso que ela está mais integrada e, consequentemente, vai levar menos tempo aí para aplicar nesse processo de seleção. O que faz quando é um recrutamento interno e uma pessoa vai subir de cargo? Isso vai motivar, vai encorajar aí as pessoas, né? Falar, olha, aqui tem um plano de carreira, aqui eu posso chegar em tal nível dentro da empresa, né? Para seu desenvolvimento profissional. Ó, como ela já é de dentro, conhece as pessoas, não vai precisar de socializar com os membros, ela já conhece, então essa parte já está um passo adiante e, consequentemente, conhece a cultura da empresa, que é um fator muito importante para qualquer colaborador. Mas tudo tem seu ponto positivo também, como tem o ponto negativo, a desvantagem, né? Então vamos ver as desvantagens. Gera expectativa no colaborador, porque de repente ele participa do processo e não passa nesse processo. Então, vai gerar o quê? Vai gerar frustração. Então, os gestores aí também que tem um funcionário que vai para outra área, ele também pode sentir ressentidos aí por essa perda. É uma perda da sua equipe, porém não para a empresa, mas tem gestor que, poxa, eu tenho um funcionário tão bom, e tem gestores que se sentem resistentes em abrir mão de alguns funcionários e aí acaba gerando esse clima desconfortável, porque o colaborador ele quer subir de cargo, mas o gestor segura, então tem esse ressentimento. Falta de inovações, ideias novas na equipe e criatividade porque geralmente fala que santo de casa não faz milagre. Então, muitas vezes as pessoas querem buscar ideias novas, ideias de fora. E aumenta o conservadorismo, né? Fala, olha, está protegendo certo funcionário, a empresa não muda, é sempre a mesmice, né? Então tem esses pontos aí negativos. Então vamos falar agora dos pontos positivos, né, do recrutamento externo. Quando a empresa vai buscar um colaborador, né, um funcionário fora, sangue novo na organização, né? Oxigena, são novos ares para a empresa. Então, vai aumentar aí o capital intelectual com experiências aí além da rotina atual. A pessoa de fora vai trazer ideias de outras empresas, então vai sair da mesmice, né? Vai incentivar a interação da organização com o mercado de trabalho. Ela está buscando no mercado externo, né, no mercado de trabalho, novas pessoas para oxigenar, para dar novo sangue para a sua empresa. E vai ter aí a diferentes abordagens de resolução de problemas internos e de práticas em geral. Olha, eu trabalhei na outra empresa, nós fazíamos dessa forma, e que aquela empresa que contratou não fazia, e falou, nossa, que interessante. Mas, como eu disse, né, tudo tem suas vantagens como as desvantagens, porque no processo externo também tem os pontos negativos, que vai gerar mais trabalho para o RH na hora de fazer esse recrutamento externo, né? Então é um processo mais longo, demorado, porque pode reduzir aí a fidelidade dos funcionários por acharem que poderiam ocupar a vaga e falar, olha, veio esse fulano de fora e eu tenho que ficar ensinando tudo para ele, eu sabia, porque gera esse ciúme, né? Gera porque as pessoas elas querem melhoria e
acaba frustrando, porque, poxa, foi contratar de fora se a gente tinha alguém aqui capaz, tá? Então, e isso pode aí interferir na motivação dos internos. Então, ficou claro para vocês? Vantagens, desvantagens tanto do recrutamento interno quanto externo? Então, vamos dar sequência. Então, vamos ver agora essas etapas aí do processo de recrutamento e seleção. Bom, contratar bons profissionais é importante para a empresa, então o investimento dispensado à gestão de pessoas é relevante e, portanto, seu retorno deverá ser compatível. Contudo, para que as contratações sejam realmente benéficas, é preciso aí cumprir algumas etapas aí do processo de recrutamento e seleção. Cada momento desse processo tem uma função aí que visa alcançar, acessar e escolher os profissionais aí interessantes para as determinadas vagas. Então, né, vai da abertura da vaga. Quando se abre uma vaga, né? Quando precisa aumentar o quadro de funcionários, ou quando um funcionário é demitido, ou quando o outro se aposenta. Aí a empresa tem que se preparar, ela tem que planejar para publicar essa vaga e essa publicação deve ser bem atrativa. Poxa, mas hoje está faltando emprego, então preciso fazer o anúncio da vaga bem, sim, e bem clara, com os requisitos necessários para a vaga. Senão eu vou colocar lá, precisa-se de empilhador. Como a gente já falou de empilhador, e aí? Mas qual que é a idade, qual que é o sexo, enfim, uma série de características para que já comece a fazer esse recrutamento, essa captação, de forma para atender os objetivos da empresa e para que esse recrutamento ele seja também ágil, entre aspas, né? Porém, a agilidade é relacionada a um bom planejamento. Aí vai publicar esse anúncio. Geralmente as empresas têm publicado aí na internet, né? E aí vai chegar os currículos também, a maioria dos currículos hoje tem chegado pela internet ou as empresas deixam lá a caixinha para receber os currículos. O pessoal do RH vai começar a fazer a triagem, ver se aquele currículo tem competência, tem o objetivo esperado e a gente vamos ver se a gente consegue fazer uma aula aí sobre currículo, que nessa não vai dar tempo, senão vai ficar muito extensa. E aí vai fazer a seleção, né? Tem a seleção presencial e também hoje, em função do momento que nós estamos passando, já tem empresas fazendo seleção por videoconferência, ou você gravar um vídeo e mandar porque que você quer ocupar a vaga, responder as questões técnicas do cargo. A entrevista com o especialista, se for presencial, também pode fazer 2 entrevistas ou 3, vai depender aí do cargo pretendido, mas uma com a pessoa responsável pelo RH e outra com a pessoa, o gestor da área, né, o especialista da área, para ver se vai atender, para afinar cada vez mais, né, se atende os requisitos, se tem condições técnicas, se tem conhecimento técnico e o momento consagrado, né, a contratação aí para exercer o cargo. Esse é um momento que vocês devem, quem que já passou por isso, e vibrar, comemorar que foi contratado, passei, olha, eu fiz o curso, me qualifiquei, fez a pergunta sobre recrutamento e seleção, eu sabia responder, estava apto para trabalhar na área. Isso é um preço muito valioso, né?
E as técnicas aí de seleção? São muitas técnicas, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Para entender um pouco sobre isso, né? As técnicas de seleção de pessoas, de pessoal, né? Esses procedimentos de seleção de pessoal são aqueles que visam analisar as qualidades e as características profissionais, bem como a qualificação técnica, profissional do candidato ao emprego durante a sua contratação. Então, o objetivo do empregador durante a realização de métodos de seleção de pessoal é averiguar se as condições físicas, psicológicas, comportamentais do candidato. Por isso que eu falei, né? Daquele teste de comportamental. Então, tem empresa, eu já falei, né, nessa videoaula, né? Que existem testes comportamentais aí do candidato ao emprego, estão em consonância com o trabalho que será executado pelo mesmo. Então, as técnicas ou os procedimentos de seleção podem consistir em procedimento até de uma simples ficha aí pelo candidato, tá? Entrevistas, questionários, dinâmicas de grupo, simulação de desempenho, a análise do currículo. Já falei, né? Dinâmica de grupo, né? Os testes aí. Até teste grafológicos, exames médicos, exames toxicológicos, exames genéticos. Vai depender da função que você vai exercer. Vai depender do cargo que você vai exercer. Então, como eu falei aí, né, tem testes aí de personalidade, testes comportamentais. Então vamos entender só esses conceitos, né? Então, o conceito de personalidade. A personalidade de uma pessoa é formada nada mais, nada menos por suas características individuais. Forma de agir, de pensar, de sentir, valores morais, traços emocionais, julgamentos, entre outros aspectos. Então, esse conjunto de elementos, por sua vez, torna o indivíduo um ser único. Todo mundo é diferente um do outro, né? Assim como os dedos da mão. E complexo perante aí o contexto em que vive. Já o conceito de comportamento, né, o teste de perfil comportamental que vocês fizeram ou ainda vão fazer, e eu falei que eu mandei lá no grupo do WhatsApp, que é muito importante fazer esse teste para o seu autoconhecimento, que pode ser uma questão da prova. Então, já esse comportamento diz respeito aí à maneira como a pessoa se comporta e reage perante o meio que vive. Vai depender da situação, diante de uma situação ou dos estímulos recebidos. Explicando melhor, o ser humano é um ser sociável. Tem alguns que não são sociáveis. Não, mas o ser humano é sociável. Ninguém vive isolado. Isso quer dizer que convivemos com diferentes pessoas, diferentes ambientes. Todo mundo fala, a pessoa é antissocial, mas ela convive, né? Em ambientes diferentes, pessoas diferentes, e cada um deles gera um comportamento positivo ou negativo em nós. Uma pergunta, né? Eu falei já de dinâmica de grupo. Vocês já participaram de uma dinâmica de grupo? Em um processo de seleção aí de pessoas? Se você já... a maioria, né? Então, ou tem gente que vai participar. Então, só para entender melhor, então a dinâmica de grupo é mais uma etapa do processo de seleção que avalia as questões de comportamento do candidato diante dos demais concorrentes. Então, nesse processo, não são analisados conhecimentos técnicos, não somente, né? Mas a capacidade aí de expressar ideias e integrar-se e interagir, porque vai depender da vaga. Por isso que as empresas fazem dinâmica. Então,
O objetivo é avaliar o desempenho do candidato e como desenvolve o trabalho em grupo. Como que ela vai trabalhar em equipe? Então, tem que ter perfil para isso. Então, verificar algumas habilidades que são necessárias para o preenchimento da vaga, né? Então, o candidato deve ter jogo de cintura para lidar com imprevistos e saber improvisar. Então, por isso que os alunos, professor, e aí, como que funciona numa dinâmica de grupo? Então, tem que ter esse jogo de cintura, saber improvisar, saber ouvir e principalmente saber se colocar e expor as suas ideias. Então tem que, por isso que eu sempre falei, né? Pratiquem a leitura para que vocês possam falar bem, para que possa ter boas ideias. Então, na dinâmica do grupo, normalmente os candidatos enfrentam aí situações desafiadoras e precisam representá-las de diversas formas aí, como fazer propagandas, fazer dramatizações, fazer teatro, né? E se colocar publicamente. O candidato, ele deve saber que tudo o que ele fizer será avaliado. Isso é muito importante. Então, em razão disso, o candidato ao emprego deve ser previamente comunicado acerca aí das técnicas de seleção que serão aí aplicadas pelo empregador durante a realização dos exames. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre recrutamento e seleção? Se tiver, me manda lá, me manda no WhatsApp, me manda. É muito mais fácil. Pelo WhatsApp eu visualizo mais do que o e-mail. Então me manda no WhatsApp. E também, né, se tiver mais alguma dúvida para complementar essa videoaula, né, de recrutamento e seleção, não deixe de fazer a leitura aí das páginas 27 a 41, né, da apostila de gestão de pessoas, e vou enviar o link para realizar aí a atividade que tem que ser respondida até depois do feriado, que é dia 3 do 11, depois do feriado, tá? E não esqueçam, tá? Vamos aos clichês? Não esqueça de colocar o nome completo, a turma, para ganhar o like, o coração, né? E, mais uma vez, né? Até a próxima videoaula. Um forte abraço a todos!